Olá, sou a professora Jéssica e hoje vou ler para vocês Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Um livro de Rubem Filho, editora Paulinas. Vocês sabiam que na África também cai neve? Isso acontece no Monte Kilimanjaro, que fica no coração do continente. Ele é muito, muito alto e lá em cima sempre faz frio. Nesse lugar vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido e mandão e tinha uma voz de trovão. Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha, mas que não era de muita conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O primeiro marido dela morreu, deixando-lhe com um bebê, uma menina. O rei resolveu se casar com ela, porque, além de ser uma boa dona de casa, tinha mãos de fada para fazer doces. E o rei, além de convencido e mandão, também comia um doce atrás do outro, o que o fez ficar com tanto quanto barrigudo. O rei não gostava muito de sua enteada, que tinha crescido, e era uma menininha muito espoleta, chamada Pretinha. Ela tinha a mania de fazer uma pergunta atrás da outra e ele não tinha a menor paciência. Mas ela sempre insistia. Padrasto, por que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com voz de trovão. Não sei, vá perguntar à sua mãe. Ah, padrasto, ela está sempre ocupada, fazendo doces para o senhor. Pois ela faz o que precisa fazer. Não passo sem meus doces. Todas as vezes que Pretinha queria conversar e brincar com sua mãe, ela dizia. Agora não, Pretinha. Estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louça para lavar. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz. Não tinha com quem brincar, nunca havia saído de casa e se sentia sozinha. Além do mais, fazia um frio daqueles no castelo. Por isso, Pretinha passava muito tempo brincando na cozinha, que era um lugar quentinho. Gostava de ver seu reflexo no tacho de cobre que sua mãe usava para fazer os doces. E como não tinha com quem conversar, começou a falar com o tacho. Tacho de cobre, tacho de cobre. Existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E o meu padrasto é um chato. E não é que o tacho de cobre respondeu? Ela levou um susto quando ouviu uma voz vindo de dentro do tacho. Não fique triste, não, Pretinha. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué! Eu não sabia que tacho de cobre falava. Espelho não fala também? Isto é um conto de fadas, ora. Ah, é? Então, tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho ninguém para brincar. Ih, Pretinha, acho que isso vai dar problema. Seus pais não vão querer te levar. Mas eu vou mesmo assim, resolvi. E resolveu mesmo. Juntou alguns doces na mochila para caso sentir fome no caminho, colocou um capuz vermelho, emprestado de outra história, e foi conferir a situação. A mãe estava dormindo e o padrasto também. Então, passo a passo, ela saiu do castelo e começou a descer o monte, curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou, andou, andou. Viu muitas coisas diferentes, árvores enormes, bichos diferentes, rios, flores, pássaros. Estava encantada com o que via. E como fazia calor! Isso a deixou contente, mas teve que tirar o capuz vermelho. Mas também, na África nem existe lobo, só ela que não sabia. Depois de muito andar, Pretinha sentiu fome
Então sentou-se ao pé de uma árvore para comer os doces que tinha pego na cozinha. Ao abrir a mochila, reparou que por causa do calor, os doces haviam derretido, fazendo uma lambança na sua mochila. E a fome resolveu apertar. Foi quando ela sentiu um cheirinho gostoso. Ao seguir o cheirinho, viu-se diante de uma cabana enorme. Era tão grande que nem dava para alcançar a janela e ver o que tinha lá dentro. A menina, então, empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando e entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas. As camas, as mesas, as cadeiras e tudo com 7 lugares. Ela se sentiu como a menina daquela outra história, que tomou um líquido misterioso de uma garrafinha e encolheu. Andou pelo casarão até chegar à cozinha, onde havia um panelão que continha um mingau muito cheiroso, de carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia uma bacia de tão grande, e comeu até ficar satisfeita. Então sentiu sono e resolveu tirar uma soneca. Subiu numa das camas, deitou sobre um travesseiro que era quase do tamanho de um colchão e dormiu. Quando já era quase de noite, Pretinha acordou com um barulhão vindo de fora. Era um coro de vozes que cantava enquanto batia os pés. Eu vou comer mingau, agora eu vou. Parará, timbum, que fome. E entraram pela casa 7 sujeitos gigantescos, com enormes mãos, pés, nariz, orelhas e tudo mais. Mal deu tempo de Pretinha descer da cama e se esconder debaixo dela. De lá via aqueles pés tão grandes e ouvia os vozeirões. Ei, alguém comeu do nosso mingau. Tem um prato aqui sem lavar. E a minha cama também está desarrumada. Alguém andou por aqui e fez bagunça. Isto está parecendo outra história. Seja quem for, é muito mal educado. Comeu o mingau e nem lavou a louça. Ao ouvir aquilo, Pretinha se sentiu incomodada. Apesar do medo que sentia, saiu debaixo da cama e falou para os gigantes. Não sou mal educada. Apenas estava andando por aí. Com fome, senti esse cheiro gostoso e resolvi entrar e comer um pouquinho. Aí me deu um sono e eu quis dormir. Não lavei a louça porque não alcança a torneira. Se houvesse alguém aqui, eu teria pedido licença, viram? Os gigantes ficaram para lá de surpresos. Mas o que é essa coisinha? Como é petitica? Parece uma menina de brinquedo. De onde você veio, Anãzinha? Perguntou o gigante mais velho. Pretinha, enfesada, respondeu. Não sou Anãzinha. Vocês é que são gigantes. Eu vim do alto da montanha nevada, onde morava com minha mãe e o meu padrasto, o rei. Fugi do castelo e desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. Nunca havia vindo para cá antes, pois moro lá em cima desde que era pequenininha. Desde que era pequenininha? Mas você é pequenininha. E qual é seu nome, criatura? Pretinha. Bom, Pretinha, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina aqui perto. Nos chamamos Mestre, Dunga, Soneca, Atim, Feliz, Zangado e Dengoso. Eu sou o mestre. Engraçado. Esses nomes não me são estranhos, disse Pretinha. Todo mundo diz isso. Eu preferia me chamar Epaminondas, falou o Dengoso.
Pretinha e os 7 gigantes acabaram por se tornar amigos. Ela gostava de passear pela floresta, a montanha, ora no ombro de um, ora no de outro. Também se divertia muito brincando com eles de esconde-esconde. E, claro, era sempre a última a ser encontrada. Logo, se acostumou com a cabana, com o calor, com as árvores e os bichos. E tudo mais que lá da montanha não existia. Já quase nem se lembrava de sua mãe, tão boa, mas também tão distante, e de seu padrasto, o rei, sempre convencido e mandão. Só que no castelo, sua mãe estava numa tristeza só por causa do seu sumiço. Até o rei sentia falta dela, por incrível que pareça. Enquanto fazia doces na cozinha, a mãe, suspirando de saudade, disse a seu reflexo do tacho de cobre: tacho de cobre, tacho de cobre. Existe uma mãe mais preocupada do que eu? Eu disse a ela que não era uma boa ideia descer a montanha, disse o tacho. O tacho de cobre falou? Sim. Isto não é um conto de fadas? Ah, é, suspirou a mãe. Mas me diga, por onde anda a Pretinha? Ela lhe disse onde ia? Disse não, falou o tacho. Ela só falou que queria saber como é o mundo lá embaixo, porque aqui não tinha quem brincar e ninguém lhe dá atenção. E, além de tudo, faz muito frio. Minha Pretinha, vou falar com meu marido. Ele há de saber o que fazer para trazê-la de volta. E foi falar com o rei. Ao saber que Pretinha havia descido a montanha, o rei exclamou: Isso é uma afronta. Então essa menina faz o que quer sem que eu, o rei, autorize. Mas ela vai voltar para casa. Ah, se vai. Eu mesmo vou buscá-la. Então, o rei se disfarçou de mendigo, vestindo roupas em farrapos e colocando um grande chapéu. Carregava consigo uma bolsa cheia de doces, para o caso de sentir fome no caminho. Em um dos doces, colocou um encantamento. Lembre-se, isso é um conto de fadas. Para fazer Pretinha dormir e levá-la de volta para casa, caso bancasse a teimosa. Desceu a montanha. Na verdade, ele estava até achando bom passear um pouco. Há quanto tempo não deixava o seu castelo? Respirou um ar fresco. Percebeu que Pretinha só tinha fugido do castelo porque não se sentia feliz. Afinal, ele era convencido e mandão. A mãe dela estava sempre ocupada e o castelo era mesmo frio à beça. Prometeu a si mesmo que quando a família estivesse reunida de novo, ele seria um rei diferente, mais atencioso e legal. Então, acabou por encontrar uma cabana enorme, de onde vinha um canto meio desafinado. Era Pretinha. Bateu a porta, que Pretinha abriu com dificuldade, pois a porta era grande e ela petetica. Os gigantes haviam saído para trabalhar na mina. Quando ela viu o mendigo, perguntou com delicadeza: Pois não? O mendigo ficou quieto. Pretinha perguntou de novo: Posso fazer alguma coisa pelo senhor? O mendigo continuou em silêncio. Apenas abriu a bolsa para pegar o doce encantado e oferecer à menina. Só que por conta do calor, o doce derreteu. E o mendigo falou com sua voz de trovão: derreteu! E Pretinha disse: Conheço essa voz de trovão. É o senhor, padrasto? Ops! O senhor veio me buscar? Vim, Pretinha. Estamos com saudades de você. Volte para casa, por favor. O rei estava com os olhos cheios d'água. Então Pretinha viu que estava sendo sincero e, de repente, sentiu carinho por ele.
e muita saudade de sua mãe. Gostava muito de seus amigos gigantes e de brincar com eles, mas amor de mãe é amor de mãe, e ela deveria estar numa tristeza só com sua ausência. Além do mais, passou a ver o rei com outros olhos. Era convencido e mandão, mas até que tinha bom coração. Nesse momento, chegaram os 7 gigantes da mina e viram o mendigo na porta da cabana, perto de Pretinha. O rei se encolheu todo, cercado por eles, e estava morrendo de medo. Então, o zangado perguntou: Quem é esse anão, Pretinha? Ele tá te incomodando? O que você tá fazendo aqui, baixinho? Perguntou Dunga. De onde você veio, Nanico? Perguntou Soneca. Está perdido, Tampinha? Perguntou Epaminondas, quer dizer, Dengoso. O que você quer, Pocossombra? Perguntou o mestre. Ele está te incomodando, Pretinha? Perguntou Feliz. Atim! Espirrou o Atim. Calma, gente. Este é meu padrasto, disse Pretinha. Ele veio me buscar. Minha mãe está com saudade de mim. E eu também estou com saudade dela. Apesar de gostar muito de vocês, só queria que as coisas fossem diferentes em minha casa. Que meus pais fossem bem legais e brincassem comigo como vocês. Os 7 gigantes olharam para o rei todo encolhido e tiveram pena dele. Imaginaram a tristeza que deveria ser a vida naquele castelo distante e frio. Entenderam por que Pretinha tinha fugido de casa. Então, o mestre disse: Pretinha, nós entendemos que a vida lá em cima não deveria ser muito feliz. Mas eles são seus pais, né? Sentem sua falta e o seu lugar é com eles, afinal de contas. Quanto ao senhor, desculpe a falta de educação. Não sabíamos que era o rei. É que gostamos da Pretinha e nos preocupamos com ela. Sem ressentimentos, seu gigante, fungou o rei. Tenho uma sugestão, pessoal, disse o Soneca, que pode dar um final feliz a essa história. A gente podia construir um novo castelo aqui embaixo para a família real. Eles viveriam em um lugar muito alegre e seriam nossos vizinhos, que tal? Legal, disse Pretinha. O senhor topa, padrasto, por favor, por favorzinho. O rei pensou e disse: Tá bom, Pretinha. Aquele castelo é muito gelado mesmo. Assim, para terminar a história, os gigantes construíram um bonito castelo para a família real, maior e mais aconchegante. Os novos ares ensolarados fizeram muito bem ao rei, que deixou de ser convencido e mandão. Mas a voz continuou de trovão. Ele também decidiu parar de comer doces e fazer uma boa dieta. A mãe de Pretinha passou a ser mais atenciosa e a brincar e rir com a filha, o que fez ela perceber tudo o que estava perdendo. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina muito carinhosa com os pais e viu quanto isto é importante. O Tacho de Cobre continuou a fazer um comentário ou outro de vez em quando, curtindo a vida boa de aposentado. Os 7 gigantes se revelaram ótimos vizinhos e amigos, e todos os domingos se reuniam com a família real para almoçar mingau de carne com amendoim e batata. E acabou-se o que era doce.